Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast mais uma vez por aqui. Você já sabe, o Completude é o podcast que deseja, entende que você pode ser completo em Cristo. Nós aqui na bancada, você acompanhando a gente aí, podemos crescer e nos edificando assim, mutuamente, conhecendo mais do Evangelho, descobrindo novas coisas, pensando na Bíblia, entendendo mais e mais para parecermos cada vez mais com Cristo. Sempre queremos lembrar que você faz parte desse projeto, então, como parte disso, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Nós estamos aí na nossa campanha para 1 milhão de inscritos, né? Tem- Começando aí etapa por etapa. Tá Então, chegando nosso, a 1.000. nosso first step aí é 1.000 inscritos, né? Então, queremos convidar você que ainda não se inscreveu para se inscrever aqui no nosso canal. Você assim nos abençoa. E você também abençoa outras pessoas, porque conforme o canal cresce, Isso. mais o YouTube vai levar o conteúdo para outras pessoas, vai mostrar para alguém que não conhecia, que vai assistir. E você também pode mandar o conteúdo desse canal para pessoas através da sua rede social. Muita gente tem mandado no WhatsApp, olha aqui esse episódio, assiste isso aqui e tal. E muita gente tem conhecido o Completude através desse tráfego aí, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, eu quero lhe incentivar que você mande para as pessoas que você ama, que você sabe que serão abençoados com esse conteúdo, tá bom? Perfeito. Então, eu peço logo isso no começo, porque eu sei que depois você vai esquecer. Então, não esqueça, faz logo isso aí, curte, comenta depois. Aí isso sim tem que ser depois, porque aí você assiste o conteúdo, dá a sua opinião aí, coloca a sua palavra, o seu comentário e compartilha com o máximo de pessoas possíveis, né, Moisés? Isso. E hoje, pela graça de Deus, eu falo pela graça de Deus porque é uma oportunidade muito legal que nós estamos tendo aqui do nosso convidado. Você já sabe quem é, porque você clicou aí. Pastor Wilton Aragão. Quero lhe agradecer, pastor, pela sua presença. Eu quero agradecer pela sua vida. Eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio onde muitas pessoas vão ser impactadas com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que o Senhor tem vivido, né, ao longo da sua vida, de experiências. E eu tenho certeza absoluta que esse momento é um momento onde Deus vai agir poderosamente aqui nesse lugar e vai alcançar vidas aonde essa mensagem chegar. Mais uma vez, obrigado, gratidão pela sua vida, por estar aqui conosco. Eu sei que é uma maratona esse final de semana, direto de Bacabal, Isso. Bacabal no Maranhão, Maranhão. mas é oriundo de São Luís, né, São pastor? Luís, Mas Rodovicense. Olha isso, mas aí. aí a gente vai começar com aquela famosa e famigerada pergunta: quem é o pastor Wilton Aragão? Primeiro é um prazer, né? Uma alegria estar aqui no Completude Podcast, né? E a gente espera contribuir de alguma forma, também replicar essa mensagem que nós temos carregado, né? Esse projeto que eu chamo de empreendedorismo literário, Aham, né? sim. Então é uma grande Empreendedorismo. alegria poder compartilhar um pouco sobre isso, sobre ministério, sobre vida pessoal, vida familiar. Então, assim, é uma grande alegria. Bom, o Willito é um pai de família, casado com a Débora, né? Tem um filho chamado Daniel, de 18, Davi, de 15 e a Esté, Olha, de 12. eita, E eu estou Lele. casado há 20 anos com a Débora, 25 com tempo de namoro. Aham. E nós estamos há 14 anos pastoreando a comunidade cristã de Bacabal. Sim, que Ele legal. também é um escritor, um professor e um empreendedor, Que né? legal. né? Então, assim, a gente entende que tudo isso, como o próprio nome que vocês usam para o podcast, é, está dentro de um propósito só, Sim, né? Tudo isso faz parte da plenitude do que Deus tem para nós. verdade. Então é uma grande alegria poder contribuir nessas áreas, né? E poder também, de alguma forma, transbordar, Sim. né? Porque eu entendo que aquilo que nós carregamos, né? Como dizia o Miles Monroe, nós não temos direito de morrer cheios com isso. Nós Nossa, temos que morrer vazio, Legal. né? Eu verdade. costumo brincar porque eu digo que quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai perguntar assim:
para alguns que não liberaram o que Deus, né, colocou em suas vidas, talentos, dons, por que que você trouxe isso de volta? Uhum. Né? Isso. Por que que você não deixou lá na terra? Porque enterrou, né? Por que enterrou? Por que você não abençoou pessoas, ambientes, culturas, com isso que eu coloquei dentro de você? Então, assim, a minha missão tem muito a ver com isso, né? Colocar para fora o que Deus colocou para dentro em mim. Sim, sim. Legal. E esse é o Muito objetivo bom. aqui. Pastor, mas sempre foi assim? Sempre foi muita conexão? Sempre foi muito Deus? Sempre... Ou existe uma história de onde Deus lhe pegou de jeito e as coisas foram andando? Como foi? Como é a sua história, assim, em relação à sua vida com Deus? Eu resumo minha história como um drama de superação, né? E eu quero fazer um recorte de um momento na minha vida em que tudo estava dando errado e por conta das minhas escolhas erradas, por conta da minha desorientação. Então, assim, com 20 anos eu estava tentando me recuperar das drogas, tentando sair desse submundo, né, dessa subsistência. E eu fui para a minha cidade, que hoje é Bacabal, e lá eu estava lavando um ônibus. Eu morava num quarto, né, dos fundos, na casa de uma tia minha, e ela tinha uns ônibus, e eu fui lavar os ônibus, né, para ela. E um dia eu estava lavando o ônibus, e ali foi a minha sarça ardente. Deus disse assim: o que que você está fazendo aqui? Meu Deus. Você está no lugar errado. Então, naquele momento, eu entendi que a minha vida ela estava completamente fora dos propósitos de Deus. E ali começou uma superação, uma virada. Então eu Uhum. decidi voltar para a igreja, eu estava desviado, e Deus então colocou logo a minha esposa, né, como uma pessoa de muito apoio na minha vida. E a partir disso eu retomei a caminhada na igreja, ministério, e tudo isso foi realmente né, o ponto de inflexão para que eu pudesse hoje dizer que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Sim, sim. Mas aquela experiência, e é isso que eu sempre digo para as pessoas: não procure uma religião, Perfeito. não procure um Deus desconhecido, procure uma experiência com o Pai. Se sinta filho sendo abraçado pelo Pai. Isso curou minha orfandade, isso tirou as minhas carências, isso me tirou de um lugar de, de paralisia e me colocou nesse lugar onde hoje eu posso ajudar pessoas, né? Então eu entendo que o que nós estamos fazendo aqui, né, está dentro de um senso de missão. Não é apenas dar dicas, falar de Claro. coisas que Uhum. lemos Perfeito. ou assistimos, mas também falar de coisas que vivenciamos, experiências, né, que eu acredito que podem levar uma pessoa para a ruína, mas também, quando escolhemos certo, pode levar uma pessoa para uma vida abundante, Sim, para uma perfeito. completude, né? Perfeito, perfeito. Legal, é isso aí. E aí, pastor, ao longo desse processo veio um chamado, né? E como foi que encontrou propósito, chamado, o Williton, e as coisas foram dentro de um caminho ali acontecendo? Como é que foi isso? Sim, a partir dessa retomada, né, essa volta ao propósito de Deus, a gente passou então a viver coisas novas, experiências novas e a entender o chamado, né? Porque hoje eu prego muito sobre isso, falo muito sobre isso nos meus livros, né? Sobre identidade, o resgate da identidade. Sim. Uma Uhum. pessoa sem identidade será uma pessoa sem objetividade. Perfeito. Porque a partir do momento que você não sabe quem você é, você não conhece a sua missão e muito menos o seu destino. Perfeito. Então, ontem mesmo eu estive falando sobre isso, né? O resgate da identidade na pessoa de Jeremias, né? Quando Deus define Jeremias antes da história dele. Uhum.
Ele diz assim, antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu te conheci. Nossa. Aham. Então, assim, você não é definido pela sua história, você é definido pelas suas origens. Então, a sua identidade, na verdade, não está no seu passado, a sua identidade está no seu destino, o que Deus te fez para ser e fazer. E aquilo foi uma chave poderosa na minha vida. Eu parei de me definir pelo que eu pensava, eu parei de me definir pelo que as pessoas pensavam, e eu comecei a me definir pelo que Deus pensa a meu respeito. Isso me tirou, né, desse lugar de inseguranças. E eu comecei então a entender que eu carrego algo do céu que precisa ser liberado na terra, que é a resposta para algum problema, para alguma pessoa, para alguma geografia. Então isso me deu assim a confiança de poder me mover com esse senso de missão. Sim, sim. E esse chamado que eu tenho é um chamado muito ligado a essa área de formação. Uhum. Eu sou apaixonado pela educação, sou formado, né, na área de letras, pedagogia, com especialização em ensino superior, com especialização em supervisão escolar. Então, atuei muito tempo na escola pública, quase 20 anos atuando na escola pública. Tive esse contato com alunos, né, que hoje alguns são até pastores, alguns são Que ministros, legal. né, e outros se tornaram empresários, pessoas que assim nos dão a alegria de saber que a nossa semente Sim. ela frutificou em alguém. Legal. Né? Então, o meu chamado é muito assim, de conversar com a nobreza das pessoas, né? De fazer elas entenderem que elas carregam algo tão importante que não pode ficar debaixo do alqueire, escondido, né? Enterrado. Esse talento precisa se multiplicar. Eu me identifico muito com a cena onde Davi ele chama Mefibosete de um lugar onde ele estava paralisado, um lugar onde ele não tinha mais a identidade de príncipe, a realeza dele estava ofuscada pelas circunstâncias da sua vida, e Davi chama ele e diz, você vai comer na minha mesa, você vai vestir das roupas reais que eu visto, e você vai ser novamente um príncipe. Então a minha missão passa muito por isso, tirar pessoas desse lugar de descrédito, de desesperança, e colocá-las numa mesa onde elas possam ser abraçadas pelo Pai, possam ser servidas, né? E possam acreditar no que Deus diz a respeito delas. Sim, sim. E você entende que tem muito a ver com o que aconteceu com o senhor, não? Que foi... 100%. 100%. Alguém acreditou em mim. Há duas pessoas na minha vida que me marcaram profundamente. Uma foi uma professora chamada Cristina. Se ela me assistir, eu vou mandar o link para ela. Um beijo para a senhora, né? Ela ainda faz caminhadas ali, está aposentada, faz caminhadas no Angelim, e ela sempre me deixava no final da aula e dizia assim, Deus tem algo tão grande na tua vida Meu que nem Deus. você acredita que ele pode fazer. Gente. E eu ficava no final da aula, e disse, professora, a senhora conhece o meu presente, sabe como é que eu estou aprisionado, como é que Deus vai fazer alguma coisa com uma pessoa como eu, Gente. né? E o pastor Joaquim, né, que foi uma pessoa que investiu, né, de forma muito, muito assim, profunda na minha vida, na formação ministerial. Né? O pastor Joaquim, que é meu pastor ainda hoje, há mais de 30 anos. Então, assim, ele olhou para mim como ninguém olhou e viu em mim também, né, algo que ninguém tinha visto, nem eu. A capacidade de liderar pessoas, de ajudar pessoas. E hoje eu trabalho com o Ministério de Cura Interior, onde ele me envia para igrejas, para pastores, onde a gente dá esse suporte. E eu passei alguns anos me preparando, primeiro sendo curado, né, na IFOL, na Escola de Formação de Libertadores do Pastor Cote. O Pastor Cote teve uma contribuição tão grande na minha vida. E a partir disso a gente começou a unir todo esse arcabouço que a educação me deu,
o ministério me deu, né? E passamos a ajudar pessoas, não só dentro da esfera religiosa da igreja, mas em outras esferas, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, que é o que a academia faz com Sim. pessoas de outras áreas. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar agora. Se trazer o melhor das pessoas, o senhor tem isso como ministério, mas isso não se limita ali ao ambiente eclesiástico, né? Não é só na igreja. O senhor faz isso também através de outros projetos que alcançam, por exemplo, a parte de literatura e coisas assim, né? Como é que o senhor enxerga isso? É a sua missão de vida trazer esse melhor das pessoas para poder fazer com que elas entreguem a outras pessoas e ao mundo o que tem de melhor nelas? Esse é o meu método de evangelismo, né? Então, assim, eu entro com essa mensagem, né? Onde as pessoas elas passam a entender o que elas carregam, mesmo não entendendo quem elas são, né? E como nós assim passamos muitos anos na educação, na minha cidade, na minha região, a gente conseguiu fazer muitas conexões. Então hoje a gente tem assim esse livre acesso, Uhum. né, em universidades, em escolas, em Ah, ambientes, legal. e a gente está sempre presente, né, participando de debates acadêmicos e não se fechando para essas coisas, né, não ficando dentro de uma bolha religiosa. E o projeto Fábrica de Escritores, né, que é um projeto que é uma extensão da Academia de Escritores, altamente, que começou na igreja e agora nós estamos transbordando para as escolas. Na verdade, eu estou retornando a um ambiente de onde eu saí, onde eu pratiquei isso, mas não como ministério, né? Pratiquei como profissão, professor de língua portuguesa na área de produção textual. Então, eu sempre tinha ali aqueles programas do governo, né? Com os alunos, eu sempre ficava com esses programas e eu começava a trabalhar com os alunos, né? Para eles executarem o programa. Então, eu sempre começava com essa parte motivacional deles, né? Fazer eles acreditarem que poderiam se tornar vencedores. Legal. Legal. E isso é uma prática que eu faço por onde eu vou, né? E não é nada distante, né? Pelo contrário, é o Sim. modelo de Jesus, quando ele Sim. pega aqueles homens ali, Também Aham. concordo. é o modelo de Davi, quando ele vai para Perfeito. aquela caverna e ali vem os endividados, os amargurados, os excluídos, e ele transforma numa sala de aula, num maior centro de treinamento de líderes, e ele transforma aqueles homens em homens de governo. Sim. Isso me inspira muito. Eu gosto muito dos bastidores, né? E eu acho que essa terceira temporada do The Chosen Aham. mostra muito umas curiosidades que eu tinha de como os discípulos ali no dia a dia, com as personalidades diferentes, né? Como é que Jesus lidava com isso? Eu fico muito com essa cena na minha cabeça. Então, assim, eu falo muito isso para minha equipe, para minha liderança, né? E hoje a gente trabalha dentro desse projeto. A gente tem também um projeto social na igreja, um instituto chamado Isadora do Senhor, em homenagem a uma criança que partiu, né? E nós atendemos 300 crianças, 300 famílias com reforço escolar, nós atendemos com ajuda, né, de alimentos, todo o suporte que a gente pode dar em 2 bairros muito carentes da nossa cidade. E todos esses projetos, né, eles são voltados, né, para uma base educacional. Uhum. Então, a gente desenvolveu o que eu chamo, né, de empreendedorismo literário. Formar cabeças pensantes, escritores, né? Então, assim, virou, como você disse, uma missão, e isso tem despertado a atenção, né? Porque para as pessoas lá fora, para as pessoas que não estão dentro do nosso universo religioso, elas ficam aguardando, é aquilo que a Bíblia diz, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Isso. E
E não dá para você suprir essa expectativa entregando só um folheto e dizendo Jesus te ama. Claro. Né? Eles querem ver Perfeito. algo muito mais profundo. Perfeito. E eu desenvolvi um slogan na igreja. Nós anunciamos um evangelho capaz de transformar pessoas e ambientes. Então, assim, Perfeito. eu digo muito para Legal. mim, onde vocês forem, deixem um lugar melhor. Né? Com a luz que vocês carregam, com o sal que vocês são. Então, assim, esses elementos expansivos que Jesus deixou, fermento, sal, luz, Uhum. né? É para a gente colocar nessas áreas da sociedade e as pessoas entender que, né, o evangelho, ele pode estar presente ali naquele lugar, mudando vidas de pessoas. Que legal tu tá falando sobre isso. A gente tá gravando hoje aqui e ontem teve o falecimento do Dr. Adalto Lourenço, que foi um grande apologeta, Sim. né? E eu tive a honra de estar com ele em 3 oportunidades. Na primeira vez que eu tive com ele, assisti toda a palestra, depois ele sempre muito acessível e tal. O que eu conversei com ele foi exatamente isso, porque ele falou uma coisa assim muito interessante na conversa. Ele disse, olha, o cristianismo, ele estava nas faculdades, ele estava nos ambientes sociais, e de alguns séculos para cá, nós fomos equivocadamente entendendo que nós não devíamos nos misturar, e nós confundimos os termos, e a gente entregou as artes, entregou a literatura, a gente entregou o academicismo Sim. na mão de pessoas que não têm o temor de Deus e tal. E ele estava A falando. política, né? Porque eu lembro que a conversa toda surgiu de eu confundir e chamar ele de pastor. Ele, não, pastor Adalto. Ele disse, eu não sou pastor, mas eu te entendo. Ele falou. É. E aí ele foi para essa conversa, né? E a gente conversou sobre isso. E o senhor está falando desse assunto. Ontem eu estava me lembrando disso, né? Por ocasião do falecimento dele, né? Mas eu acho isso um assunto muito fascinante, assim, principalmente na nossa realidade hoje de igreja, porque há muito, há um paradigma ainda, né, em algum aspecto, nesse sentido, de que algumas coisas é como se nós não pudéssemos entrar em algumas áreas, né? Uma visão dualista. Uma visão, exatamente, uma visão dualista que vai colocando ali uma separação, e aí aqui eu não posso pisar, isso aqui. E até tinha aqueles rótulos, né? Isso é do diabo, aquilo é do É. diabo, e a gente ia para isso, né? E na verdade, isso faz com que menos pessoas sejam alcançadas pelo evangelho e pela palavra de Deus, né? A verdade é que eu também vim dessa escola, essa escola dualista, né, que separa, coloca uma linha ali, né, cria uma bolha. Eu até tenho mensagens, né, dentro do meu ministério, né, estoure a bolha, né, porque de fato o evangelho ele pode muito, muito mesmo, quando ele é pregado sem distorções, sem diluimentos, quando ele chega nesses ambientes, ele causa impacto, né, com pessoas com identidade. A gente precisa olhar para José, olhar para Davi, né? A gente precisa olhar para Daniel, que foram pessoas que estavam em ambientes fora da igreja e que causaram um impacto muito grande, né? Pela identidade que carregavam. Então a gente fala muito isso, eu falo muito isso nesse livro Convicção. Eu falo de um povo chamado Recabitas, pouco conhecido na igreja. Jeremias 35. Os recabitas, eles foram chamados. Deus diz assim, olha, convida eles para um banquete, Jeremias. Prepara a comida e umas taças de vinho e chama eles. Os recabitas eram um povo nômade e eles andavam de cidade em cidade. E eles trabalhavam com metais. Então eles chegavam numa cidade, consertavam tudo, espada, rodas, tudo que tinham para consertar. Depois eles iam para outra cidade. Só que eles entravam numa cidade e saíam com a mesma identidade. E aí Jeremias chama eles e diz, olha, tá aí um banquete preparado para vocês. Não, nós não bebemos vinho. Nosso pai Jonadab ordenou que não bebêssemos vinho. Mas como assim nós não bebemos vinhos, nós não plantamos, nós não construímos casas.
E detalhe, o pai deles, Jonadab, já havia morrido há 250 anos. Então eles Uhum. permaneciam em uma palavra geracional. Sim. Perfeito. Eles permaneciam na Eles paternidade. estavam firmes naquilo. Firmes. Aí Deus diz assim, viu, Jeremias? Esse povo obedece o pai deles há anos. E eu que falo com vocês desde a madrugada até o findar do dia e vocês não me escutam. Pois é. Então Deus usa os recabitas para falar de convicções, né? E o livro fala de convicção, a experiência de ser inteiro em um mundo de metades. Legal. E eu coloco a frase principal, né? Convicção é quando você transmite verdades eternas em contextos transitórios. Ou seja, você é o mesmo em lugares Perfeito, que perfeito. mudam. Sim. Então, a convicção é algo que é a vitrine da sua identidade. É isso que eu coloco. Sim, sim, É quando você demonstra que tem um centro imutável em você sim. Uhum. e você não negocia. Quando você entra em ambientes com essa identidade, com essa convicção, no início causa estranheza, mas depois causa admiração, né? Porque as Sim. pessoas começam a olhar para você e dizer, nossa, né, tem raiz muito profunda. Ninguém muda esse cara, ninguém muda essa mulher. Então é Daniel, né, naquele lugar lá, né, na Babilônia, naqueles reinos lá, naqueles reinos que ele, Nabucodonosor, melhor dizendo, Babilônia não, naqueles reinos que ele estava ali, ele passou por 4 reinos, Uhum. 4 reis diferentes, e todos queriam Daniel, É verdade. não é verdade? Então ele Isso é era assim um real. cara ultra circunstancial É. pela identidade que ele carregava. Então eu vejo que se a gente carregar esse evangelho com identidade, nós vamos entrar em esferas de influência, em áreas ou montes, como querem chamar, Uhum. e nós vamos causar impacto, porque as pessoas vão dizer assim, não, deixa ele aqui, deixa ele falar. Sim. Porque quando você está na sua esfera de influência, a sua voz se torna de autoridade. Sim, sim, Todo mundo vai querer ouvir você. sim. Verdade. Eu sou muito impactado com essa mensagem porque Deus tem me levado para esse entendimento e ao mesmo tempo compreender que aonde o verdadeiro evangelho é vivido, aquele ambiente não pode continuar sendo o mesmo. Verdade. Não importa aonde você esteja, isso que o senhor falou é muito forte. Pessoas e ambientes são transformados. Então, é sair daquela lógica dualística, a lógica do sacro, do profano, e verdadeiramente identificar sua real identidade, os seus valores e princípios, entender que aquilo que você carrega de fato gera transformação e não abrir mão daquilo. E dizer, o que eu tenho, o que eu sei, o que eu carrego, eu tenho certeza que se as pessoas viverem isso, elas vão ser transformadas. E acreditar de forma, assim, 100% nisso. No poder Inegociável. transformador do evangelho. Isso Deus tem me levado a esse entendimento muito forte. Eu sou muito, de fato, porque eu vejo essa ideia que o Senhor tem trazido aqui. Cara, não importa onde eu esteja, eu tenho que ser um agente de transformação naquele ambiente. Correto, Eu correto. não posso simplesmente dizer que eu tenho Jesus, eu sou cristão e não gero nada. Não gero nada de transformação, não gero nada de impacto. Ninguém é transformado no ambiente. Tem alguma coisa errada nisso. Pode falar nesse O entendimento. Bill Johnson, ele diz uma coisa, né, bem interessante. Ele diz que é ilegal você desfrutar da presença de Deus e não conquistar ou influenciar nada. Uhum. Porque quando termina uma experiência, começa uma missão. Então ali você vê Isaías, ele vê o trono, ele, sabe, se enxerga e ele precisa depois responder a um chamado. Uhum. Quem há de ir por nós? Então, assim, eu me encanto muito com isso. Tudo que eu vivo em Deus, eu preciso viver para Deus, né? Então, assim, eu preciso transmitir. Eu costumo dizer que o nível mais profundo de maturidade que nós podemos alcançar não está no momento que estamos recebendo, mas no momento que estamos transbordando. Uhum. Então, assim, você se torna maduro pelo que você transborda, não pelo que você recebe.
Certo. Perfeito. Porque você passa, então, a viver, né, essa missão, essas lentes missionais que Deus colocou em Davi. No momento que ele estava naquela caverna, né, nesse texto, Deus falou comigo assim, ele estava no pior momento, ele estava sendo perseguido, Saul queria matá-lo, a família dele, né, também abandonou ele, não acreditou que ele poderia vencer Golias e tinha toda essa desconfiança com ele. E ali chega a família dele, chega aqueles 400 homens. Uhum. E eu imagino Davi dialogando com Deus. Deus, eu estou no meu pior momento, o Senhor manda pessoas piores do que eu para cá. E aí Deus colocou algo no meu coração. Naquele momento eu tirei as lentes pessoais e coloquei lentes missionais. Uau. Né? Para de conversar com as suas deformidades e começa a preparar pessoas para o projeto que eu tenho. Então aí ele começou ali, naquela caverna, né, desenvolver um projeto que serviu para a nação, que levantou homens de governo, né? E que de fato representa isso. Pessoas que não apenas ficam recebendo, mas que também contribuem. Vejo que isso é muito importante. Mas aí deixa eu lhe fazer uma pergunta que pode ser um pouco... Eu sei que a resposta pode ser... O senhor já escreveu vários livros aí, pode ser que a resposta seja um pouco longa, mas de uma maneira mais simples, como é que se faz para alguém, para ajudar alguém a descobrir a sua verdadeira identidade? Alguém que não tem essa segurança. Sim. Eu quero responder essa pergunta com um entendimento técnico. Por exemplo, os especialistas na Suíça que trabalham com dinheiro, que identificam dinheiro falso, eles são treinados da seguinte forma. Eles precisam ficar olhando para a cédula verdadeira durante horas, examinando ela, cada detalhe. E todas as vezes que eles se deparam com uma cédula falsa, eles já identificam tudo aquilo que não está no verdadeiro. Eu peguei esse princípio para mim, para poder treinar pessoas. Então, o que eu faço com as pessoas? Né? Eu tento ajudá-las a identificar quem elas não são. Porque se elas entenderem quem elas não são, elas vão chegar ao entendimento de quem elas deveriam ser. Então, assim, há coisas na nossa vida que nós colocamos, né, sem autorização de Deus. Sim. Às vezes até a profissão que escolhemos, até, sabe, às vezes o casamento, isso tudo pode acontecer, fazer escolhas erradas, eu vivi isso. Sim. Isso me levou para uma identidade inferior, pirateada, paralela à minha identidade verdadeira. Então, o resgate da minha identidade foi conhecer, né, quem Deus me fez para ser. E esse é um trabalho, assim, para alguns que é mais difícil, porque ele já colocou tanta coisa na vida dele, Sim, que não faz parte dele, que eu costumo dizer que antes de uma pessoa melhorar nesse caso, ela tem que despiorar. Uhum. Tem que tirar tudo isso para ela começar a enxergar, limpar a casa, né? Sim. Então eu começo com esse trabalho de desconstrução, né? Foi o que eu falei ontem, quando Deus está conversando com Jeremias, ele diz assim, Jeremias diz, eu não passo de uma criança, Senhor. Deus diz assim, não digas mais, eu não passo de uma criança. Aí a Bíblia diz que ele tocou na boca de Jeremias e diz, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Então, Deus está dizendo, tira as tuas palavras, que não servem, não sei quem colocou elas aí, em que momento você colocou isso aí, porque eu te conheço antes e agora coloca as minhas palavras. E aí Jeremias passou então a ser um profeta de fato. Verdade. Né? Então eu uso muito isso. Eu levo as pessoas a identificar quem elas não são, né? Quem elas se tornaram fora da sua versão original, para que elas possam então entender qual é a versão original delas. Sim, Agora, sim. é claro, isso é um trabalho muito processo. subjetivo de cada um, de cada Sim. nível que cada um Individual se também, né? encontra. Mas o princípio é esse, né? Isso aí eu já pratico até com os meus filhos. Porque eles estão diante de tantas vozes, de tantas influências. Eu digo, isso aqui não é você, meu filho. Isso aqui não é você. Então não gaste tempo com isso aqui. Agora, isso aqui é você. Pode ir fundo que eu estou pronto para investir nesse teu sonho aqui, eu estou pronto para investir nisso aqui, porque eu sei que isso aqui é você. E isso tem a ver com
o trabalho de cura interior que o senhor faz? De cura interior e até mesmo da academia, né? Que as Sim. pessoas, elas entram na academia, Aham. assim, às vezes por um impulso, eu quero escrever um livro, eu quero fazer alguma coisa, mas de repente elas se deparam com suas limitações, né? Com Perfeito. suas crenças, com essa fala de Jeremias, não, eu não consigo, eu não, né? Então elas, por algum motivo, em algum momento, elas absorveram isso e a gente começa a trabalhar dentro dessa perspectiva de retirar esse bloqueio, destravar essa conexão. Então, assim, né, eu tenho visto pessoas aflorar, literalmente falando, né, dentro dessa área da escrita, quando elas removem isso que de alguma maneira elas colocaram, alguém Sim. colocaram e elas permitiram, né? Uhum. Muito E legal. o que seria essa academia? Você pode explicar um pouquinho como é que funciona? Bom, a Academia de Escritores Altamente, ela é um ministério. Uhum. O objetivo dela é, assim, É um projeto da igreja local? não, é um projeto meu, Projeto é um seu? projeto meu, Aham. né? Um projeto de autoria minha. E a gente desenvolveu dentro da área que a gente ama, que é o ensino. Sim. Então, assim, eu fiz uma extensão do que eu fui preparado academicamente, né, para ser um professor de língua portuguesa. Então, assim, a gente aproveita muito do que a gente aprendeu lá Uhum. e aproveita muito do que a Bíblia nos ensina. Então, eu juntei as duas coisas e transformei nesse projeto. Porque eu escrevi meu primeiro livro, isso nasceu de uma situação. Eu escrevi meu primeiro livro, Convicção, e ele esgotou rapidamente. Então, assim, muitas pessoas me procuraram na cidade, alguns professores, né? Por que que o senhor não está na academia de escritores, na academia de letras da nossa cidade, que lá tem, né? Aham. Eu disse, não, eu não fui convidado. Não, eu vou indicar o seu nome. Aí indicaram meu nome e eles disseram, não, mas livros evangélicos não se enquadram dentro da nossa realidade. Aí eu disse, bom, já que eu não posso entrar com a minha mensagem na academia, eu vou criar uma academia com Perfeito. essa mensagem. Uhum. Boa. Então a gente criou essa academia, Que legal. né? E isso despertou eles. Sim. Então hoje eu estou sendo convidado, recebi Olha título de só. cidadão bacabalense Que legal. pelos vereadores da cidade. Então Legal. isso despertou eles, né? E aí eu decidi avançar no projeto. Por quê? No fundo, eu quero entrar em lugares como universidades, em escolas, com uma contribuição. Eu não quero chegar lá e chamá-los para a igreja, Sim. simplesmente. Uhum. Eu quero ir lá, fábrica de escritores. Eu quero transformar 15 alunos em escritores. Uhum. Qual é a escola que não vai deixar eu entrar com uma academia, trabalhar 15 alunos e fazer um lançamento de um livro com noite de autógrafo, Olha. sendo que todos os créditos vão para a escola, para a Que diretora, legal. para a prefeitura, mas nós sabemos que o crédito maior vai para Deus, Perfeito. Uhum. Sim. porque nós estamos ali, de alguma forma, separando pessoas, convivendo. E sempre que eu faço isso, né, as pessoas vêm para Cristo. É mesmo. Elas vêm para Cristo. Porque, primeiro, assim, se você me ajuda a destravar algo na minha vida, se você me ajuda a ir para Concordo com um isso. novo nível de desenvolvimento, como é que eu não ficaria grato? Como é que eu não reconheceria que essas chaves podem continuar me ajudando nas próximas etapas da minha vida? Sim. Sim. E se eu sei que essas chaves vêm de Deus, então eu quero Perfeito. mais. Concordo com isso. Né? Então, tem muitos ex-alunos meus lá na igreja, né? Legal. Muitos se tornaram pastores, escritores. Meu Deus. Então, É. essa é a minha forma de evangelizar, né? E de abrir caminhos, né? Na academia, nesses círculos de escritores, né? De pessoas, advogados, OAB. Então, todos esses lugares, a gente tem portas abertas pelo trabalho da academia de formação de escritores. Mas esse projeto da academia, por exemplo, ele funciona com parcerias, porque vai até o final, né? Vai até a publicação do livro, efetivamente, né? Correto. Aí tem os custos e tem o processo todo. É verdade. Eu estou na minha segunda turma. Esse livro, Vozes do Reino, foi uma primeira turma, né? Foram 25 alunos, dos 25, 21 escreveram, cada um escreveu um capítulo. Aí você tem médicos,
você tem advogados, professores, tem uma adolescente de 13 anos Que legal. que escreveu, né? Você tem pastores, tem estilista, então tem muita gente aí diferente. Legal. Então, Muito legal. cada um escreveu na sua área de influência, numa cosmovisão bíblica. Sim. A gente sempre orienta, né, quando está escrevendo, olha, coloca uns 2 autores acadêmicos aí Sim. que estejam assim bem próximo dos princípios bíblicos. Sim, sim. Sim. Aí você também cita a Bíblia e você cita autores cristãos. Então, assim, a gente Sim. abre para Uhum. que esses textos, esse livro também seja na academia citado com Sim, perfeito. os autores da legal. realidade deles, Que né? legal. Então, Aham. isso, né? Legal. Legal. Isso que seria o empreendedorismo literário que você fala. O empreendedorismo literário é a contribuição que a gente quer oferecer para o crescimento, né? Crescimento dessa produção escrita, né? Essa fábrica de escritores e principalmente num lugar, né, que é muito carente disso, que é dentro da igreja, Sim. né? Se a gente tiver muita gente dentro da igreja escrevendo, a gente vai ter muita produção para a próxima geração, para as academias, para as escolas. Eu incentivo professores professores da minha igreja, Sim. escrevam livros, né? Professor de história, escreva o livro da história da cidade. Sim. Ninguém escreveu verdade. ainda, você vai ser pioneiro, vai ser citado nos anais da história. Professor que escreveu sobre a história de Bacabal, um professor, era cristão. Alguém que escreveu sobre empreendedorismo, primeiro livro de empreendedorismo na sua cidade, foi um cristão. Então, esse é o princípio maior do empreendedorismo literário, o pioneirismo nessa área, né, fora das 4 paredes da igreja. Sim. Mas sim. isso é verdade. Eu tenho um arrependimento, às vezes, que me bate. Eu tô com 40 anos e eu convivi em alguns momentos da vida com pessoas, por exemplo, meu avô é alguém que hoje eu tenho noção da história do que aconteceu. Ele faz parte ali de uma plantação de igreja de uma cidade específica aqui do Pará, o início de um trabalho missionário. E muito do que se poderia saber dessa história morreu com ele, com a minha avó. E eu me arrependo hoje de não ter um dia parado e dito, vamos lá, me conta aí, eu vou gravar, eu vou escrever. E às vezes, por exemplo, eu tinha um amigo nosso que fazia parte lá da igreja onde eu congrego, que ele trabalhava nessa área e ele participou da produção de documentários aqui, regionais, né? E ele me falava muito isso, ele dizia, Rafa, se a igreja começasse a produzir documentários sobre, aí o senhor falou, me lembrei, da história da própria igreja, a história da cidade, a influência do cristianismo ali naquele lugar, as coisas. Hoje em dia a gente tem recurso para fazer isso, né? A gente tem. Hoje em dia não é. Antigamente era uma coisa Era assim mais difícil, você era mais precisava ter difícil. equipamento muito caro e tal. Isso. Hoje em dia, com um celular, você já consegue Sim. produzir uma coisa de qualidade. Escrever, você já tem recursos aí, você pode pesquisar. Com um computador, você acessa Se bibliotecas você do não mundo tiver inteiro. condições de imprimir, você pode fazer um livro Faz um digital. e-book, um livro digital, exatamente. Entendeu? É muito legal a gente abrir os olhos para essa vertente aí, a gente poder também mostrar esse cenário cultural de uma ótica importante que é a ótica cristã, né? Sim. É verdade. O empreendedorismo literário, ele trouxe esse pioneirismo na minha cidade. Então, assim, as pessoas vão dizer, não, tem uma academia que foi fundada, né, por um cristão que treinou muitos outros. Uhum. E assim, eu participei já de momentos, né, de ambientes literários com escritores da minha cidade, que me respeitam bastante, e eu também respeito eles, né? Onde eu me deparei com jovens, com livros escritos. Eles nunca fizeram um trabalho, eles mesmos nunca fizeram um trabalho, né, de desenvolvimento da escrita dentro da cidade. É muito Sim. aquela coisa teórica, né?
vamos incentivar a leitura, vamos incentivar a escrita. E eu parti para o lado prático. Eu vou Sim. preparar. Uhum. É mais demorado, é mais custoso, mas o resultado eles não vão ter. Sim. Esse Sim, resultado aqui, eles não Uhum. podem dizer que formaram escritores ali, Sim. né? Então, aquela escritora cristã, ela veio até mim e disse, pastor, eu lhe admiro muito, porque eu tenho um livro escrito, né? E eu nunca publiquei, e eu vejo o senhor publicando, eu sou também cristã. Eu digo, vamos lá. Ela tá que nem eu. Vamos lá. Lutando para publicar. Você tem escrito, vamos lá. Então, assim, ela está lançando agora no digital, Aham. por não ter condições. Sim. Está lançando um livro de quase 300 páginas que ela escreveu muito tempo. Então, Olha assim, hoje eu tive o privilégio já de mentorear pastores, né? O nosso bispo, né? Depois que eu escrevi esse primeiro livro, ele tirou o livro dele do papel, Legal. eu revisei. Então, assim, eu recebo e-mails, mensagens de pessoas, pastor, revisa meu livro aí, faz o prefácio. Que legal. Legal. Então, a gente está começando com essa geração mais jovem a desenvolver esse trabalho. Sim, E a gente está sempre pronto a ajudar. Sim. Porque se a gente quer fazer essa plantação crescer, a gente tem que estar preparado para regar ela, Verdade. né? Verdade. Então, assim, tem sido muito legal essa Pastor, visão. o senhor tem quantos livros escritos? Só pra gente... Bom, eu tenho 3 livros escritos, né? Sozinho. E Aham. tenho um livro escrito com os meus alunos da academia. E agora nós temos uma segunda turma que vai lançar no segundo semestre. O Voz do Reino 2, inclusive minha filha de 12 anos Olha só. vai estar fazendo parte. Meu Aqui eu Deus. consegui colocar minha esposa. Uhum. Ela escreveu, né? Pastora Débora, um beijo para ela se ela estiver me assistindo. Vai estar, com Beijo para os certeza. meus filhos, com certeza eles vão assistir. E eles me avaliam muito. Aham. E agora eu estou colocando a minha filha de 12 anos. Que Né? legal. Ela vai escrever, ela muito sonhadora, diz, pai, eu posso escrever sobre sonhos? Eu digo, vamos lá, Legal. Olha só. você está no caminho E a certo. ideia é essa, né, pastor? O senhor falou da questão de que todo mundo traz uma mensagem. A ideia é essa, né? De a Todo pessoa mundo já... tem uma paixão. Todo mundo tem uma paixão, Deus colocou algo no coração. E a ideia é justamente colocar isso. É só desbloquear, tirar as crenças, tirar as convicções. Olha, teve pessoas que fizeram parte desse livro que escreveram um livro sozinho. 2 pessoas dessa turma de 21. Pegaram aí vamos dizer assim, um jeito, entenderam o que pode fazer e depois. E agora produziram Que legal. um livro mesmo deles. Sim, Um advogado, que legal. Dr. Josué, um abraço pro Dr. José, ele vai me assistir com Vai. certeza. Né? E a Shane, que é uma coach, né? Que legal. E ela tem um centro de treinamento, ela e o esposo dela, o Josenildo, maior centro de treinamento, né, de Bacabal, Que legal. né, chamado Mindset. Que legal. Então, assim, eles são treinadores mesmo, Uhum. formadores de equipe, Sim. e ela já escreveu o segundo livro. Olha só. E ele vai agora escrever nessa turma agora, nessa nova turma. Gente, que Legal. legal. E aí tem o livro que eu quero muito falar sobre ele, tem a ver com a conferência, né, que o senhor está aqui em Belém com a gente. Pisando no Futuro. Como foi para nascer esse tema? O que que tem a ver isso? O que que é esse Pisando no Futuro? Fale um pouquinho pra gente. Ah, sim. Pisando no Futuro é um livro que, infelizmente, não deu para trazer por conta, né, das etapas finais, mas logo, logo, acredito que você vai poder. Tá no forno, né? Tá no forno. E Pisando no Futuro, eu coloco lá, né? Futuro não é um dia, o futuro é um propósito. Nossa. Muitos pisam no amanhã, mas somente alguns pisam no futuro. Legal. E a cena bíblica que me inspirou esse livro, é justamente aqueles momentos onde Deus tira o povo do Egito e eles vão para o deserto, né? Deus anuncia o futuro para eles. Olha, vocês vão para uma terra que manda leite e mel. Deus mostra o futuro, né? E eles nunca pisaram lá. Eles morreram no deserto Uhum. e nunca pisaram. Porque esse era o propósito de Deus. Quem pisou foi os filhos deles. Uhum. E eu falo muito desse livro, né? A respeito disso, né? Eu começo falando do resgate da identidade,
porque Deus teve que fazer isso com essa nova geração, lá em Josué 5, quando ele pede para Josué fazer facas de pedra e circuncidar aquela nova geração que nasceu no deserto e não tinha sido circuncidada. E há uma diferença das duas gerações, porque a geração que saiu do Egito, ela a todo momento no deserto fazia menção do Egito. As cebolas, os repolhos, sepultura. Vamos levantar um líder, vamos voltar. E a geração que nasceu no deserto e foi circuncidada por Josué, ela pisou na terra prometida e nunca fez menção do Egito. Então você olha no livro de Josué, você não vê ninguém falando, o Egito, as cebolas, vamos voltar, não. Por quê? Deus fez uma mudança de mentalidade ali neles. Então eles pisaram no futuro com uma nova mentalidade, com a identidade original de quem eles deveriam ser. Então, Pisando no Futuro é esse livro que leva você a se mover não pelo seu passado, mas pelo seu destino. Eu falo muito isso, né? Porque o livro Pisando no Futuro, ele mostra que Deus, quando ele fala alguma coisa para você, ele vai falar uma coisa absurda. Porque quem vai olhar para você, quem vai olhar para as suas circunstâncias, não vai acreditar que você é capaz de fazer aquilo que Deus disse. Nesse livro Convicção, eu digo assim, aquilo que o céu te mostra é sempre maior do que o que a terra te oferece. Então Deus disse para Moisés assim, Moisés, cara, tu vai ser o libertador. Como? Senhor, eu acabei de matar um homem, veio de fugir. Como é que eu vou ser libertador de alguma coisa? Não, você vai ser você. Então, a gente precisa ter uma mente renovada para guardar o sobrenatural. Sim. Então, Pisando no Futuro é esse manual de como ir para o seu propósito, pavimentando o seu caminho com princípios bíblicos, né? Fazendo investimentos espirituais compatíveis com esse lugar onde você vai pisar. Então, assim, é toda uma movimentação responsável, direcionada. Então, ali Deus estava orientando, né, o seu povo a ir para um lugar que ele tinha preparado, mas eles não acreditaram. Eles ficaram com a imagem que eles tinham de si mesmos. Nós somos gafanhotos. Sim. Então, com esse tipo de autoimagem, com essa identidade, você nunca vai pisar no futuro. E aí, a perspectiva de Deus do futuro é o seguinte, quando ele fala com a gente, ele não fala do passado para o presente. Quando Deus fala com a gente, ele fala do futuro para o presente. Perfeito. Então, assim... Interessante. Né? Ele fala do futuro para o presente. Quando Samuel chama Davi para a mesa para ungir ele, né? Ele não estava ali, né? Ungindo Davi. Disse assim, olha, eu vou te ungir aqui, um dia Deus te revela o que vai acontecer. Não, você é o próximo, você é o rei de Israel agora. Você é o rei de Israel agora. Eu imagino o pai, os irmãos, olhando para ele, esse menino é só um pastor. Não está nem aqui na nossa mesa. Tá nem na lista. Ele vai ser o rei. Então, assim, o que Samuel... Por isso que Deus disse para Samuel, tu estás escolhendo baseado na aparência. Tu está escolhendo aí, né, pelos condicionantes humanos. Eu vou te ensinar a escolher. Eu quero o que não está aqui, o ruivinho, o menorzinho. Aí vem, esse aí é o rei. Eu acho que até Samuel, de repente, deu uma travada. Mas aí ele diz, olha, Davi, hoje você é o rei. Então, assim, foi da perspectiva do futuro para o presente. Porque Davi terminou aquilo ali, ele não foi receber uma coroa, ele voltou lá para o pasto, para as ovelhas, né? E continuou. É legal. Eu lembro que o senhor, no começo, citou até alguma frase do Miles Monroe. Eu acho que ele falava, ele tinha um ensinamento também que ele dizia assim, que Deus não faz as coisas do começo para o fim. Ele dizia, Deus faz as coisas do fim para o começo. Verdade. Nessa perspectiva, né? Quando o senhor falou isso, de Deus fala do futuro, eu acho que é esse o sentido. Que a Bíblia diz, né? Melhor é o fim das coisas do que o começo, né? Então, se a gente pegar essa perspectiva divina,
nós estamos inseridos aqui em várias limitações, né? Verdade. Limitação temporal, limitação de Física. cognitiva, física, né? Mas Deus não, ele está acima do tempo, ele está fora de todas essas Além. limitações, ele está além. Então, no fim das contas, a gente às vezes pode travar uma guerra contra Deus, né? Porque às vezes Deus tem uma perspectiva para a gente e às vezes a gente mesmo não quer acreditar naquilo que ele tem para nós, né? O que a gente sabe hoje pode ser justamente o obstáculo para a gente entender o que Deus já sabe. Aham. Então, aquele povo ficou travado numa cena, no deserto. Eles olharam para as circunstâncias, eles até viram o futuro, Sim. porque os 12 foram lá e 10 vieram e falaram do futuro. Olha, a terra é como Deus disse. Está aqui os frutos, tudo existe, como Deus falou. Mas nós somos gafanhotos, não dá para entrar lá. Agora você imagina os pais conversando com os filhos naquele deserto. Sim. Olha, você se acostuma nesse deserto. Não dá para a gente entrar naquele lugar. Uhum. A mentalidade que aqueles pais colocaram nos filhos obrigou Deus a fazer aquele momento da circuncisão. Até, né, ele dizer em Josué 5:9, hoje eu retiro de vocês o opróbrio do Egito. A mentalidade do Egito. Sim. Que os pais de vocês colocaram. Que lá diz que eles nasceram no deserto e não foram circuncidados no caminho. Sim. Então ele diz, olha, eu tiro tudo aquilo que os pais de vocês plantaram em vocês, para que vocês possam acreditar naquilo que eu digo a respeito de vocês. Então, a partir disso, eles, né, não queriam morar no deserto, eles queriam morar na promessa, no futuro, Sim, perfeito. na próxima cena. Uhum. E hoje a gente vê muita gente se definindo pelo que está vivendo, se definindo pelo que sabe. E aí quando Deus, Pelas circunstâncias, né? quando Deus vem com algo maior, eles não acreditam. Eu costumo dizer que uma mente renovada, ela é guardiã do sobrenatural. Então, assim, se você não tem uma mente renovada, como Paulo diz, aí Deus vai vir com os pensamentos elevados dele, vai colocar em você e você vai dizer, não acredito. Isso não dá. Deus faz uma promessa para Abraão e Sara, vocês vão ter um filho. Aí, até ri no começo, né? Tal, porque nós somos velhos e tal. E aí, no processo, eles tentam dar um jeito disso acontecer, né? Aí Abraão vai, tem um filho com a concubina, né? Com a serva, por causa dessa falta de estar pisando no futuro, né? De tentar Enxergar além. de enxergar além, porque enxerga as circunstâncias. Então a gente fica assim limitado no que a gente vê, né? Você pode até não entender. Maria disse assim, Senhor, como é que será esse negócio? Vai nascer um filho de mim? Eu não tive nenhum contato com o homem. Mas a Bíblia diz que ela não duvidou, ela guardou aquilo no coração dela e ela se manteve ali numa postura de obediência. Nesse segundo livro, Cultura Vertical, eu falo da diferença entre olhar para o alto e olhar do alto. Uhum, E aí eu pego a figura de Abraão, quando Deus disse, sai da tenda, Abraão, olha para o alto. Ele olhou e viu a promessa. Sim. Só que ele ainda ficou com algumas dúvidas, o que é natural, a mente não alcança tudo. Sim. Uhum. Aí, Senhor, mas quem vai ser meu sucessor? Eu não tenho filhos. É o meu servo? E ele começa, né, a perguntar para Deus, né? Então ele olha para o alto, porque ele olha para algo maior, e não consegue entender tudo. Uhum. Mas a Bíblia diz que Abraão não duvidou. Sim. Já João, na ilha de Patmos, ali no exílio, no pior momento, depois da morte de todos os discípulos, né? No capítulo 4, no versículo 1, eu imaginando ele ali, naquela tristeza, né? Naquela prisão, Deus dá a visão do Apocalipse para João. Mas antes ele disse assim, João, sobe aqui, que eu te mostrarei as coisas que dizem respeito ao futuro. Então ali João já não olhou para o alto, ali João já olhou do alto. Sim. E aí ele diz que viu uma cidade descendo sobre a terra.
Ou seja, ele conseguiu enxergar cenas que ninguém ainda enxergou aqui na Terra. Então, quando você tem essa visão do futuro do alto, você tem uma visão panorâmica. Aí você diz, nessa cena bem aqui eu vou passar dificuldade. Como um filme, né? Uhum. Mas logo nessa seguinte aqui, eu sei que Deus vai me livrar e vai me dar a vitória. Então você começa a ver as cenas antecipadamente. Você não fica preso nelas, porque você está olhando do alto. Sim. E eu digo aqui uma frase, né? Subir não é um chamado para grandeza, subir é um chamado para clareza. Perfeito. Você olha tudo, né? Sim. Então a cultura vertical é esse chamado para você subir e olhar as coisas numa perspectiva, né, mais ampla. Sim, sim. Né? Eu vejo isso também como Deus nos ajudando a ter um norte mesmo. Porque quando você tem a clareza do futuro, para onde você quer ir, para onde você vai, aonde Deus quer te levar, você pode Comete muitos menos erros, menos né? erros Menos e erros. começa a tirar as distrações. Olha, isso aqui não faz Exatamente. parte do meu futuro, isso aqui não tem a ver com o meu propósito, aqui não tem a ver com o meu destino. E é só possível fazer isso a partir do alvo que a gente tem, do futuro que a gente, para onde a gente está indo. Sim. Eu acredito, e se a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, o entendimento é sempre Deus nos mostrando o futuro. E a partir daí, a gente tendo a competência ou a condição, a partir do Espírito Santo, de afastar tudo aquilo que que nos atrapalha a chegar no futuro. É E verdade. que nos tira o foco. Então, é muito, muito bacana esse entendimento, porque, de fato, é Deus, mais uma vez, mostrando o amor dele diante daquilo para onde ele quer nos levar e diante daquilo que ele quer o caminho que ele quer que a gente Eu resgatei aqui esteja ali, né? umas passagens bíblicas sobre Jesus, que me chamou muita atenção nessa questão de foco, Aham. convicção. Eu falo isso aqui no primeiro livro, Convicção. Lucas 9,51 diz assim, que aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto no céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. No semblante de Jesus já estava dizendo para onde ele ia. Logo em seguida, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 13, 22, diz assim, e percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Logo, 6 capítulos depois, Lucas 19, 28, diz assim, e dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Ninguém tirava ele do lugar. Para Focado. onde ele ia. Ele sabia É que o isso, futuro era aquilo é ali, isso. mesmo não sendo É isso. culturalmente, humanamente falando, Sim. um Aham. final feliz É. para o homem, mas Sim. nós sabemos que foi a maior vitória. Sim, perfeito. Então ninguém tirava ele desse futuro. Uhum. O futuro de Jesus era ali, pisar na cruz. Perfeito, Você está entendendo? perfeito. Então o futuro não é um dia, não é uma coisa aleatória, não é um calendário. É um propósito, né? Perfeito. Que Deus preparou. E nesse lugar você vai ter o seu resultado mais extraordinário de todos. Perfeito. Nossa, e assim, vamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo como é que eles conseguem. Eu sei que o senhor já falou que esses livros já estão esgotados, mas parece que daqui a um tempo vai poder estar acessando via No Kindle. e-book, né? No É, Kindle. na Amazon. Vai Eles vão estar estar. na Amazon. E aí, e o livro Pisando no Futuro, como é que as pessoas podem adquirir? Bom, o Pisando no Futuro, a gente está fazendo uma pré-venda muito, assim, muito contextualizada com o ambiente onde estamos indo, Perfeito. nas igrejas, né? Aham. Eu tenho o meu Instagram, né? pr.willitonoficial, né? Lá vai estar disponível um A gente link. pode colocar aqui, se eu permitir, a gente também na descrição do Isso, vídeo, pode. pré-venda, a pessoa pode se cadastrar. Exato, né? Perfeito. Então, assim, a gente vai fazendo a pré-venda. A pré-venda, ela te dá o direito de um desconto, né? O livro sai Uhum. mais barato, a gente envia, Aham. né? Então, Autografado. autografado, tem essa Olha. questão também, né? Legal. E, assim, a gente calcula que daqui a 15 dias, né? A gente já tem esse livro físico
disponível. Considerando que a gente está gravando aqui nesse Sim. período que o episódio está indo ao ar, é possível então que já esteja lançado quando a pessoa está Isso. acompanhando aqui. Vocês vão... Então vale a pena você que está assistindo a Isso. gente checar aí. Entra na rede social lá do pastor, dá Isso, uma olhada. perfeito, perfeito. É, Rafa, muito bem lembrado. Além É disso, a verdade. gente tem também um grupo, que a gente chama grupo VIP, Uhum. né? Esse grupo VIP, a gente sempre está colocando devocionais Que legal. diárias. Né? A gente Pelo tá- WhatsApp? pelo WhatsApp. A gente tem... agora a gente está numa série, vamos completar 40 devocionais amanhã de cura da alma. Então são temas Legal. assim muito voltados, né, para a cura da alma. É a segunda série, porque na primeira série a gente trabalhou muito o tema do livro Pisando no Futuro. Então foram assim 21 devocionais só falando sobre pisar no futuro. Então a gente está aí já orando pela próxima série depois dessas 40 devocionais, né? Porque depois desse livro, o nosso objetivo é lançar um devocional pisando no futuro. Então já está legal, todo legal. preparado. Sim, né? que legal. Meu Deus, que E, bacana. e por aí vai. A coisa é crescente, é expansiva, os projetos vão surgindo, alguns loucos vão acreditando, vão se juntando a nós e vão também né, avançando nessa perspectiva do empreendedorismo literário, que não deixa de ser um ministério cristão, Sim. que não deixa de ser uma extensão pastoral. Uhum. Né? Então, tudo isso está ligado ao nosso ministério. Né? Sim. Pastor, a gente ficaria aqui, com certeza, falando mais 2 horas fácil. Fácil, fácil, tem muita coisa. Mas vamos deixar para um outro momento. Vamos ver se a gente pode estreitar mais essa nossa parceria, sei lá, a gente juntar forças. Eu já digo que eu já vou entrar nessa sua escola, eu e a minha esposa. Eu tenho o ideal de lançar livros, a minha esposa tem muita coisa escrita, eu estou incentivando ela já escreveu capítulos de livros, alguns livros, então a gente pode ter certeza que a gente vai ser um dos seus alunos aí daqui a pouco. Mas assim, para a gente fechar esse momento, que o senhor tem alguns compromissos daqui a pouco, eu queria que o senhor fechasse com aquilo que Deus tem falado no seu coração. Se o senhor tivesse aí lá 30 segundos, 40 segundos, qual era a mensagem que o Senhor Deus tem colocado no seu coração e que o senhor tem que falar isso para as pessoas? Precisa falar isso para as pessoas. A minha principal mensagem hoje é sobre identidade, né? O resgate da identidade. Então, assim, o que eu quero deixar para você como desafio pessoal e que vai se estender para as demais áreas relacionais da sua vida, o seu contexto de vida, é que você entenda quem você é em Deus. A partir Amém. disso, você vai ter uma base, uma plataforma segura para construir todas as outras coisas que você pensa, sonha ou planeja. Amém. Então, se você descobrir quem você é em Deus, você vai descobrir todas as outras coisas que fazem parte da sua jornada, da sua missão Amém. e do seu destino. Fora disso, tudo fica desajustado, desequilibrado, pesado, e aí vem todas essas mazelas, né, emocionais, físicas e espirituais que acometem aqueles que não têm identidade. Então, essa é a minha principal recomendação, né? Não deixe de conhecer quem Deus fez você para ser. Amém, pastor. Legal. Pastor, muito obrigado mesmo. Eu fui muito abençoado. Deus falou muito comigo nesse episódio. E a gente sempre diz que nós somos os primeiros abençoados, né, Rafa? Hoje o Yuri está aqui também com a gente, pastor Yuri. Muito obrigado pelo senhor ter A se gratidão é disponibilizado. nossa e eu costumo dizer uma frase do Rick Warren: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Perfeito. Eu acredito que Eu é algo acredito maior nisso. do que nós aqui sendo Amém. conectados, Eu acredito. estabelecidos. Amém. Eu acredito Eu nisso creio. piamente. E aí, Rafa, fechamos? Muito bom, muito bom. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. A gente sabe que é corrido aí, né, tá? Mas eu espero que a gente possa ter alcançado aí muitas pessoas que precisavam ouvir essa mensagem, né? Nós precisávamos ouvir essa Sim. mensagem. Certamente muita gente vai ser abençoada e tem sido abençoado com isso. E eu quero desejar que Deus lhe abençoe cada vez mais nesse propósito, que o Senhor possa cada vez mais inspirar novas pessoas, trazer o melhor dessas pessoas
e que a gente possa ter o crescimento do reino através desse seu ministério. Em Bacabal, no Maranhão, por aqui pelo Pará, Norte, Nordeste, todo Brasil lugar. e mundo. Pastor, mais uma vez, obrigado. Pessoal, eu tenho certeza que você gostou desse episódio. Tenho certeza que esse episódio falou com você porque falou muito com a gente. Então compartilha, curte, comenta, te inscreve, manda pro grupo do WhatsApp lá da família, da tua igreja, dos teus parentes, dos teus amigos, da profissão, faculdade. Não sei, manda porque eu tenho certeza que vai te ajudar e vai impactar a tua vida e a vida de muita gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Completude para sua vida. Tchau, tchau.